A Bíblia vem dizer que o trono do Senhor, ele é firmado em santidade e envolto de fidelidade. E é por essa fidelidade que eu te convido a glorificar o nome dele, porque ele é fiel na sua vida, ele é fiel na minha vida. Ora diga você, ora diga eu, se não fosse essa fidelidade do Senhor para comigo e para contigo. Por isso eu quero colocar o seu outubro, a sua semana, nas mãos do grande eu sou, declarando que ele vive, declarando que ele reina, declarando que ele é o teu Deus. Seja muito bem-vindo por aqui. Os céus continuem te abençoando. Se você veio ouvir uma palavra da parte do Senhor Jesus, siga declarando, fala porque o teu servo ouve. Fala porque a tua serva ouve, e é os céus que vai falar contigo, por intermédio da palavra, por intermédio do louvor. Fique ligado porque ele vai te tocar. Glória ao nome santo do Senhor, que pode todas as coisas, que era, que é e que permanece sendo o grande eu sou da minha vida e da sua. Deus te abençoe, seja bem-vindo. Glória a Jesus. Porque até aqui me ajudou, te sustentou e me sustentou o Senhor. O Deus que é fiel, o Deus que é santo, o Deus que é poderoso, o Deus que faz, o Deus que tudo pode. Oh, aleluia. Preste atenção no louvor e o Senhor vai falar grandemente ao teu coração. Aleluia, Jesus. Deixou seu trono e veio ao mundo, mesmo inocente se fez réu. Movido de um amor profundo, morreu na cruz pra me dar o céu. Foi humilhado, sofreu calado em meu lugar, em teu lugar. Foi condenado sem ter pecado por me amar, por te amar. Vida me deu vida, seu amor me alcançou. Graça superabundante transbordou. Deixou seu trono e veio ao mundo, mesmo inocente se fez réu. Movido de um amor profundo, morreu na cruz pra me dar o céu. Foi humilhado, sofreu calado em meu lugar, em meu lugar. Foi condenado sem ter pecado por me amar, por te amar. Sua vida me deu vida, seu amor me alcançou. Graça superabundante transbordou. Aleluia, ele mudou o meu destino e o teu. Não vivo mais eu, mas meu amado é meu, ele é teu, ele é meu. Glória, glória ao nome santo do Senhor, porque a vida dele te deu vida, o sacrifício dele, aleluia, fez com que nós pudéssemos viver, que nós pudéssemos ser perdoados. A glória seja dada, pois o nome santo do Senhor Jesus, porque ele é quem muda destino, ele quem muda a sentença, é ele quem muda decreto. A Bíblia diz que ele mudou o decreto, aleluia, de morte para a vida. Ele tirou o jugo de sobre mim, de sobre ti. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Será que você pode declarar: não vivo mais eu, mas o meu Cristo vive em mim? Sou livre para adorar, para glorificar. Meu destino foi mudado, não vivo mais eu,
Eu pertenço ao meu amado e Ele é meu. Se você puder, pesquise a letra desse louvor. E eu creio que o Senhor ele vai falar grandemente ao teu coração. Porque Ele vive, Ele reina. É a certeza que nós temos. Louvado seja Deus. Porque em tudo Ele é fiel. Em tudo Ele é fiel. Será que você pode dizer que Deus ele é fiel? Você não tem noção o quanto, aleluia, que Deus move os céus. O quanto que Deus move a terra para te abençoar. O quanto que Deus ele tem feito pela sua vida. O quanto que Ele não tem deixado o adversário te tragar. O quanto Ele tem despedaçado o arco queimado. Aleluia, os carros e os cavaleiros no fogo. Oh, louvado é Jesus para todos sempre. Seu destino foi mudado. Não vivo mais eu pertenço ao meu amado e Ele é meu, Ele é meu, Ele é teu. Nós podemos dizer, louvado seja Deus. Ele pagou um preço pela minha e pela sua vida. Não foi à toa, não foi em vão. E Deus, Ele quer falar, oh, glória a Jesus, que o teu destino ele foi mudado desde a cruz do Calvário. E muitas das vezes você tem olhado e você tem achado que vai permanecer da mesma forma. E Deus veio te dizer que Ele já pagou o preço. Já foi pago o preço na cruz do Calvário. Oh, louvado é Jesus. Eu já sinto a presença dEle aqui neste lugar. Porque Ele vive, porque Ele reina para todos sempre. E Ele tem cuidado de mim e de você num cuidado sobrenatural, especial. Porque Ele é Deus, 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 Ele é Deus para todos sempre na minha e na sua vida. Será que você pode declarar que Deus Ele é, que Deus Ele faz, e que nenhum dos seus planos podem se frustrar? Louvado é Jesus para todos sempre, porque Ele vai trazer ao seu encontro. A Bíblia diz que as bênçãos do Senhor, elas correrão atrás daquele, louvado seja Deus, e daquela que Deus ele tem escolhido. A Bíblia vem dizer que as bênçãos do Senhor, elas não acrescentam dores, mas ela traz, louvado seja Deus, coisas grandiosas e maravilhosas. E essas bênçãos, as bênçãos celestiais, as bênçãos do céu que eu vim profetizar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, receba em nome do Senhor Jesus as bênçãos que não acrescentam dores, mas que te traz alegria. Louvado seja Deus. E eu agradeço a Jesus, porque o Espírito Santo me trouxe uma palavra e eu quero compartilhar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque até aqui Ele tem me sustentado. E Ele tem te sustentado. E eu quero ler João capítulo 14. Versículo de número 15 em diante. Nós vamos fazer a leitura. E os céus Ele vai falar tremendamente ao meu e ao seu coração. Peça para que Deus fale contigo. Para que o céu se mova, para que o céu se abra. Para que o Senhor, aleluia, descortine os céus. João capítulo de número 14, verso de número 15 diz assim: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará com vocês. Não os deixará órfãos. Voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Oh, glória a Jesus! Naquele dia, compreenderam que estou em meu Pai. Compreenderão que estou em meu Pai. Vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. E diz assim o versículo 25: tudo isso lhe tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo,
que o Pai enviará em meu nome, lhe ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que lhes disse. Glória a Jesus. Eu quero ler até aqui, porque o Espírito Santo ministrou algo muito lindo ao meu coração. Eu gostaria de compartilhar com você essa palavra que está lá no livro de João, no capítulo de número 14. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. A Bíblia vem falar aqui que Jesus, ele fala a respeito do ministério dos mandamentos. E ele começa declarando que todo aquele que o ama irá cumprir os mandamentos do Senhor. Mas mediante ao cumprimento dos mandamentos, mediante ao cumprimento, louvado seja Deus, dos ensinos que Jesus está passando, ele vem falar algo muito lindo para mim e para você. E a Bíblia diz que ele diz assim: eu pedirei ao meu Pai, que lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. A Bíblia diz que Jesus estava relatando para os discípulos que ele iria retornar ao Pai, mas que ele iria pedir um conselheiro para que o povo de Deus não ficasse sozinho. E Deus vem dizer que esse conselheiro permanece sendo o mesmo, e é sobre ele que o Espírito Santo quer falar hoje. É sobre ele, louvado seja Deus, perdão, que Deus ele quer falar sobre o Espírito Santo. E o nome já está dizendo, o Espírito Santo. A Bíblia vem dizer que Jesus se refere a ele como o Espírito verdadeiro, o Espírito da verdade. E aqui Deus ele quer falar comigo e contigo, porque ele tem algo sobrenatural para entregar para mim e para você neste dia. A Bíblia diz que Deus diz assim, que Jesus diz assim: o Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não vê e nem o conhece. E para receber o Espírito Santo é preciso conhecê-lo, é preciso entendê-lo e é preciso querê-lo. Você não abre a porta, louvado seja Deus, da sua casa para alguém, louvado seja Cristo, que você não conhece. Mas quando você conhece, você tem ali, louvado seja Deus, uma intimidade para dizer entre, para dizer sente, para dizer entre aqui na cozinha. Oh, louvado é Jesus. E o Espírito Santo é essa pessoa que quer entrar na minha e na sua casa. Mas para isso é preciso nós conhecermos o Espírito Santo. E Deus ele vem falar acerca do Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade Santa. A Bíblia diz que ele tem uma característica maravilhosa. É por isso que a Bíblia vem dizer, louvado seja Deus, lá no livro de Isaías, que Jesus ele é, aleluia, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. E aqui Jesus ele está dizendo: o meu Espírito, que é verdadeiro, um Espírito de conselho, vai ficar com vocês. E sabe por quê? Porque Jesus ele sabia que dias difíceis viria. Jesus ele sabia que eu e você iríamos precisar de conselhos, mas não os conselhos da terra, não os conselhos, louvado seja Deus, de coisas terrenas. Deus ele sabia que eu e você iríamos precisar de alguém para nos aconselhar. E Deus vem dizer que o Espírito Santo ele está o tempo todo querendo me dar e te dar conselho, porque ele sabe da sua e da minha necessidade. A Bíblia vem dizer que Jesus está dizendo: louvado é Jesus, eu vou subir, vou ser levado aos céus, vou retornar para casa, mas eu não vou deixar vocês órfãos, eu não vou deixar vocês sem ter a quem consultar. E muitas das vezes o Espírito Santo aqui na terra não está sendo consultado. E essa palavra soou grandemente ao meu coração, porque quantas das vezes nós consultamos pessoas, quantas das vezes nós consultamos, louvado seja Cristo, um profissional de determinada área, quantas das vezes, louvado seja Deus, nós vamos, aleluia, pedir um conselho de alguém que muitas das vezes entende daquele determinado assunto. Muitas das vezes você pede um conselho para alguém que você sabe que já passou por uma situação parecida. Mas Deus está dizendo: não tem ninguém melhor
Não tem ninguém maior. Não tem ninguém mais rápido. Não tem ninguém mais com propriedade para te dar conselho, oh, aleluia, do que o meu Espírito Santo. Consulta Ele antes de consultar o homem, antes de consultar o especialista, antes de consultar aquele que já passou, antes de consultar aquele que já viveu, oh, araçandarabás. Consulte o meu Espírito. E sabe por que Deus, Ele vem falar comigo e contigo acerca da consulta? Porque Deus, Ele está dizendo assim, glória a Jesus. Quando Jesus, Ele começa a dizer, eu pedirei ao Pai, que lhes dará um conselheiro para estar com vocês para sempre. Aí Jesus, Ele diz algo extraordinário, versículo 17, Ele diz assim, o Espírito da verdade. E todas as vezes que eu e você consultamos o Espírito Santo, Ele vai te responder com toda a verdade. Ainda que muitas das vezes não seja o que você quer ouvir. Ainda que muitas das vezes não seja o que você está esperando saber. Mas o Espírito Santo, Ele vai ser sincero. Ele não vai falar aquilo que te agrada. Ele não vai falar aquilo, louvado seja Deus, que você quer ouvir. Ele vai falar aquilo que é bom para você. Ele vai te dar um conselho acerca de como você tem que prosseguir. E a Bíblia vem dizer, louvado seja Deus, que Jesus, Ele diz assim, que o mundo não o conhece. E nós não podemos fazer parte desta geração que não conhece o Espírito Santo, que não consulta o Espírito Santo, que não pede permissão ao Espírito Santo. Será que nós temos colocado diante do Espírito Santo tudo aquilo que nós queremos fazer? Toda dúvida que nós temos, oh, aleluia, toda inquietação. O Espírito Santo está ali, está dentro de mim, está dentro de você, esperando ser consultado, esperando você falar, esperando você chegar, oh, arabaxo negarabás. E diz assim, dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais, mas porém vocês me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Jesus está dizendo que nós estamos, aleluia, vivificados nele, que o Espírito Santo de Deus está dentro de mim, dentro de você. Consulte o Espírito Santo. Quando Deus me deu essa palavra, eu falei, Deus, o Senhor quer falar do Espírito Santo, mas quem sou eu para falar de alguém santo? O que é que eu vou falar, Jesus, do Espírito Santo? E Deus disse para mim, abre a tua boca, porque eu falarei. E quando eu comecei a falar, Deus, Ele, aleluia, Ele quer que você entenda que o Espírito Santo, Ele é, louvado seja Deus, o conselheiro que você precisa, que eu preciso. É aquele que está de prontidão para te ouvir, para te mostrar o caminho, para te revelar, para não te deixar no engano. Oh, aleluia. O Espírito Santo, Ele quer ser consultado. O Espírito Santo não está na terra simplesmente por estar. Ele tem uma função. E a função dele é me aconselhar e te aconselhar. É não deixar o meu pé e o teu pé vacilar. É não deixar, oh, arabaxo, negarabaxo, que eu e você venhamos a fazer coisas que fujam, aleluia, da vontade de Deus. E a Bíblia diz assim, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei para ele. Sabe como é que Jesus se revela para mim e para você? É por intermédio dele. É por intermédio do Espírito Santo. E nós vamos ver o Espírito Santo em vários contextos da Bíblia. E Deus, Ele me fez lembrar de algumas palavras onde a Bíblia vem dizer, oh, arabaxo, negarabás, que Sansão era cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Aí a Bíblia vem dizer, louvado seja Deus, que quando Deus unge Davi por intermédio da vida do profeta Samuel, a Bíblia diz que o Espírito Santo se apoderou, oh, aleluia, de Davi. Ou seja, ele entrou
E Deus está dizendo que esse Espírito Santo que está dentro de mim, dentro de você, ele quer ser consultado. Ele quer ser consultado. É por isso que, louvado seja Cristo, Moisés, ele fala assim: se a tua presença não for, eu não irei. Moisés estava dizendo: se o teu Espírito da verdade que guia, se o teu Espírito da luz, aleluia, que nos mostra, não for, eu não quero ir. Nós vamos ver o Espírito Santo atuando no coração de pessoas quando eles querem, por muitas das vezes, desistir. Nós vamos ver o Espírito Santo também lá no livro Louvado Seja Deus de 1 Samuel, quando Ana começa a orar e a Bíblia diz que Ana não tinha palavras, Ana só bocejava com a boca. Ali era o Espírito Santo orando por ela, era o Espírito Santo intercedendo. O Espírito Santo, ele é aquele que geme por mim, por você, diante do trono. É aquela pessoa que entra na presença do rei. É aquela pessoa que leva a sua petição, que leva as suas causas. Sabe quando você não pode entrar em determinado local porque você, aleluia, não pode ter um acesso. E outra pessoa diz assim: olha, deixa que eu falo, deixa que eu levo. Oh, Arabás. O Espírito Santo, ele leva muito mais do que eu e você pedimos, do que eu e você falamos, do que aquilo que consegue sair da nossa boca. A Bíblia diz que ele geme. E Deus, ele quer que você conheça, que você entenda quem é o Espírito Santo, que você entenda que você pode contar com esse Espírito da luz e da verdade. E aqui eu quero glorificar o nome santo do Senhor Jesus, porque lá em Mateus, no capítulo 28, no verso de número, glória a Jesus, 20 diz assim: ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Jesus está dizendo: meu Espírito, aquilo que é vida, aquilo que é a verdade, aquele que é o conselheiro, aquele que tem a sabedoria, ele vai estar sempre contigo. Eu quero glorificar o nome santo do Senhor, porque Deus também me fez ir lá no livro de Romanos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, no capítulo de número 6, no verso de número 14 em diante, que diz assim. Eu gostaria que você prestasse atenção nessa leitura. Oh, glória a Jesus. Ele diz assim: glória ao nome santo do Senhor Jesus. Perdão, não é Romanos capítulo 6. É capítulo 8 e versículo de número 14, que diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. É por intermédio do Espírito Santo de Deus, que habita em mim e em você, que nós recebemos a adoção de ser filho, porque a Bíblia diz que somente Jesus é filho unigênito. Somente Jesus, louvado seja Deus, foi concebido do Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo foi quem veio sobre Maria. Oh, aleluia! Para você ter um entendimento de quem é o Espírito Santo, para eu ter um entendimento. E Deus hoje, ele bradou grandemente ao meu coração: trate o Espírito Santo como ele merece ser tratado, com toda a honra, com toda a delicadeza, porque é ele quem te leva a mim. E a Bíblia diz assim: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiro de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Glória ao nome santo do Senhor. E o versículo de número 17 e 18 diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. A Bíblia vem dizer que Deus, ele deixou o Espírito Santo Consolador.
E quando nós amamos ao Senhor e a sua palavra, esse Espírito de Deus se manifesta dentro de mim e dentro de você. E a Bíblia vem dizer que Ele também nos amará e nos revelará a Ele. Que o Espírito Santo continue se revelando a você. Continue trazendo os conselhos que você precisa. Sabe aquela pergunta que muitas das vezes você se faz, que você não tem uma resposta? Pergunta para o Espírito Santo. Sabe aquele problema que você precisa de uma solução? Pergunta o que você deve fazer para o Espírito Santo. Sabe quando você entende que você precisa mudar em alguma determinada área, que você precisa melhorar? Pergunta para o Espírito Santo. Sabe aquele negócio, sabe aquele curso, louvado seja Deus, sabe aquela aliança que você quer fazer? Pergunta para o Espírito Santo. Pergunte para Ele. Diga: Espírito Santo, eu não sei. Espírito Santo, eu preciso de Ti. Espírito Santo, vem em mim. A Bíblia diz que se nós clamarmos, Ele vem. Ele se move. E Ele não te deixará sem o conselho que você precisa, sem a resposta que você precisa. Todas as vezes que eu precisei de uma resposta, eu clamei a Jesus e Ele me deu. O Espírito Santo, Ele testifica dentro de mim, dentro de você. E você sente algo sobrenatural, algo que é incomparável. E Deus está dizendo que as pessoas não entendem que o falar dele é por intermédio do Espírito Santo. E muitas das vezes nós queremos ver Deus ele falar de diversas formas, e Deus está dizendo: estou falando, aleluia, por intermédio do Espírito Santo que habita dentro de você. Só que o Espírito Santo ele é tão sensível. A Bíblia vem dizer que quando o Espírito Santo ele veio em forma de pomba. Né? Quando Jesus estava ali, foi batizado, a Bíblia diz que o Espírito Santo ele desceu e ele falou. E o Espírito Santo ele tem uma voz. E a voz que quer falar contigo é a voz que quer que você ouça. Que muitas das vezes as tribulações, as perturbações, as aflições, os problemas, as lutas, os pensamentos não deixa você ouvir. E Deus está dizendo: para e vem até o meu conselheiro, porque Ele é aquele que tem a resposta que você precisa. Eu quero deixar essa palavra para o seu coração, porque a Bíblia diz assim, versículo 26 diz assim: mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhe ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que lhes disse. É o Espírito Santo que tem o poder de me ensinar e te ensinar, de não me fazer esquecer aquilo que Jesus ele quer, como Jesus ele quer que nós venhamos a prosseguir. E Deus ele veio dizer para você, com toda essa explicação, que você tem um conselheiro particular, o Espírito Santo que quer te ouvir, o Espírito Santo que quer falar contigo, o Espírito Santo que quer te aconselhar, o Espírito Santo que é o Espírito da verdade, que não vai mentir para você, o Espírito que vai trazer a resposta precisa, exata. Eu quero agradecer a Deus, porque a Bíblia vem dizer que nós não somos órfãos, que nós não estamos sozinhos em nenhum momento, mas que esse Espírito, com todas estas atribuições que Deus mostrou aqui por intermédio da palavra, e outras mais que você vai ver durante a Bíblia, eu tenho certeza que você se lembrou de momentos e passagens da Bíblia onde o Espírito Santo atua de forma sobrenatural. E Deus ele veio dizer para você que ele continua sendo o mesmo, que o Espírito dele permanece na terra para aconselhar a mim e a você. Se você tem dúvida de algo,
pergunta para Ele. Se você precisa resolver algo, pede o conselho dele. E Ele vai te mostrar. Ele vai te aconselhar. Não se sinta sozinho porque você não está. A Bíblia diz que o Espírito Consolador é comigo e é contigo. E muito mais do que consolar a mim e a você, Ele tem sempre um conselho. Eu deixo essa palavra para sua meditação. Chame a presença dEle. Chame o Espírito Santo. Peça para Ele se mover dentro de ti e dar a resposta que você precisa para o seu coração. Deus te abençoe poderosamente. Lá no livro de Atos, a Bíblia diz que estavam todos reunidos. A Bíblia vem dizer que logo depois que Jesus foi crucificado, a igreja do Senhor, louvado seja Deus, passou por um processo. E a Bíblia diz que então eles estavam ali reunidos no dia de Pentecostes. E a Bíblia diz que veio sobre eles o Espírito Santo. A Bíblia diz que veio dos quatro cantos como um vento impetuoso, como línguas repartidas de fogo. E a Bíblia vem dizer que falaram. Lá no livro de Joel, no capítulo de número 2, vem dizer que eis que no fim dos tempos o Senhor encheria os velhos, louvado seja Cristo, com a presença do Espírito, e eles teriam sonhos, visões, e os jovens teriam sonhos. É esse o Espírito Santo, que se revela a mim e a você por intermédio de visão, por intermédio de sonho, por intermédio, aleluia, da chama que acende dentro do meu e dentro do seu coração. Deus, Ele tem as maneiras maravilhosas de falar comigo e contigo. Mas é necessário nós entendermos. O Espírito Santo, Ele é uma pessoa. E Ele precisa de uma atenção. Ele precisa ser chamado e convidado para participar. E Deus, Ele quer que você convide o Espírito Santo para dar opinião, para te dar um conselho e para dizer, é por aqui. Porque Ele é o Espírito da verdade, o Espírito do conselho, o Espírito que não vai te deixar sozinho em nenhum momento. Porque a Bíblia diz que eis que Ele estará conosco até a consumação dos séculos. Quem está comigo e contigo? O Espírito de Deus. E que privilégio é poder estar com o Espírito de Deus até a consumação dos séculos. Tome posse dessa palavra e declare: o Espírito de Deus, Ele é comigo. O Espírito de Deus é com a minha família. O Espírito de Deus habita em mim. O Espírito de Deus se move dentro de mim. O Espírito de Deus é a voz que prevalece na minha vida, na minha mente e no meu coração. E quando vier outra voz contrária, que não seja de conselho, que não seja, louvado seja Cristo de verdade, declare: bata em retirada, voz estranha, fogo estranho, porque aqui só fogo santo, só fogo do Espírito Santo de Deus, porque aqui só a verdade que permanece e prevalece, o Espírito Santo da verdade e do conselho. Deus te abençoe, fique na paz, medite nessas palavras, louvado é Jesus para todo sempre, e os céus vai continuar, louvado seja Cristo, abençoando a sua vida. Deus te abençoe de forma sobrenatural. É sempre um motivo de muita alegria compartilhar com você uma palavra que Deus Ele traz ao meu coração. No dia de hoje, Deus Ele veio dizer para você: o Espírito Santo está só te aguardando para ser consultado. Deus te abençoe. Um abraço em Cristo Jesus. Em nome do Senhor Jesus, eu deixo a paz. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Seja muito bem-vindo sempre aqui para receber uma palavra do céu. Receba o meu abraço em Cristo Jesus. Tem pessoas aqui que eu não vejo há um maior tempão, mas eu quero dizer que vocês estão nas minhas orações diariamente. Eu tenho apresentado vocês, louvado seja Cristo, declarando que Deus é com você e com a sua casa. E aqueles que eu não conheço pessoalmente, eu deixo o meu carinho, a paz do Senhor Jesus. Que os céus transborde sobre a sua vida com conselho, com bênçãos, misericórdia da parte do Senhor Jesus.